Paz, meus queridos, pastor Daniel Fernandes aqui. Hoje nós vamos falar aqui, querido, das 3 piores consequências da masturbação no seu corpo. Isso é muito importante dizer e isso, infelizmente, ainda é um tabu para nós falarmos dentro da igreja. Mas isso atinge muitos, mas muitos irmãos dentro e fora da igreja também, né? A gente costuma falar dos irmãos dentro da igreja, deixa eu só ajeitar aqui, mas isso obviamente não atinge só os irmãos da igreja, mas atinge também as pessoas fora da igreja. Eu falo isso, querido, porque dentro da igreja ainda é um tabu muito forte essa questão de masturbação. É um tabu muito forte, mas nós precisamos falar sobre isso. Precisamos abordar sobre isso. Então, se você puder, querido, compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Não tenha vergonha, não. Deixa chegar naquela pessoa que precisa ouvir essa mensagem, porque esse é um dos piores pecados que existe. O pecado da imoralidade. A Bíblia fala no livro de Coríntios que é um dos piores pecados que tem, porque você comete ele com o seu corpo. Então, querido, é muito importante, fala lá no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 6, é muito importante sabermos disso, porque ele atinge 3 áreas da sua vida que são fundamentais para que nós possamos estudar aqui, para que nós possamos comentar aqui. E a primeira área que atinge é o seu espírito. O seu espírito. E quando atinge o seu espírito, querido, te afasta de Deus. Porque todo pecado, ele nos afasta de Deus. Mas a imoralidade sexual, ele atinge o seu espírito de uma forma tão grande que ele vai te afastando de Deus. Lembra Davi? Davi, ele era segundo o coração de Deus, mas ele deu brecha para o inimigo agir sobre a área sexual dele, que ele se afastou totalmente de Deus. Então isso, se você está cometendo esse tipo de pecado, essa imoralidade, essa prática, essa impureza, sabe por quê? Porque a prática da masturbação, normalmente ela é feita em segredo, não é? Ali só você, muitas vezes você não faz com outra pessoa, faz só você ali escondido. E ela vai atingir principalmente o seu espírito. E ela vai fazer com que você se afaste de Deus. Uma outra área que atinge, querido, é a área psicológica, ou seja, é a sua alma. Ela atinge a sua alma. O vício, ele faz isso. O vício, aquela vontade de fazer mais e mais. E sabe o que é o pior? Isso começa a trabalhar na sua mente, ela vai te corroendo, assim como um câncer. Vai corroendo a sua alma, sabe? O seu psicológico, e você começa a ver as mulheres como um pedaço de carne. Você olha uma mulher, você já vê ela como um pedaço. A mulher está vestida, você já vê ela nua. É até constrangedor um cara que é tão viciado em pornografia, em masturbação, quando ele olha a mulher, ele imagina a mulher como as mulheres do filme que ele vê. Porque ele assiste muitos filmes. E ele começa a imaginar as mulheres dessa forma. E para ele que está nesse pecado, ir para um outro pecado, como por exemplo a pedofilia, é assim, ó. Irmão, foge desse pecado. Foge, irmãos. Isso é uma transgressão muito séria contra Deus. Foge disso. Você pode começar a atingir outros níveis, como por exemplo a pedofilia. Você pode atingir outros níveis. Então saia disso o mais rápido possível. O mais rápido. E o terceiro, querido, você atinge também a carne. Veja que eu falei as 3 áreas principais do nosso corpo. Corpo, alma e espírito. Atinge tudo. Corpo, alma e espírito. Atinge o seu corpo. Ele domina o seu corpo por conta do vício. Por conta do vício, as influências demoníacas, ela vai te tomando e você fica viciado. Você libera a dopamina e você fica viciado com relação a isso. Traz um vício. E trazendo o vício, você perde, sabe o quê?
o libido com a sua esposa. Você que é casado, você vai perder o libido com a sua esposa. Sabe por quê? Porque primeiro que você está acostumado com a sua mão fazendo isso. E depois que você vai achar que a sua esposa tem que ser como as mulheres do filme. E não é. Elas são pagas para fazer aquilo. São pagas para ficar gritando. São pagas para ficar fazendo o jeito que elas fazem. São prostitutas. Sua esposa não é isso. Sua esposa muitas das vezes é uma mulher de Deus. Ou uma mulher de caráter. E você vai perder o libido, vai perder a vontade com ela. Isso é muito ruim. Isso vai atingir a sua carne. Vai te deixar totalmente debilitado, fraco, consumido. Enquanto você não praticar, fazer, você vai se sentir fraco, totalmente dependente. Como um dependente físico ou um dependente de droga, cocaína, essas coisas. Saia da pornografia, saia da masturbação o quanto antes, em nome de Jesus. Infelizmente, tem muitos crentes que estão nessa prática. Tem muitos crentes doentes. E a Bíblia diz que isso é um adultério. Para você que é casado, isso também é adultério, porque Jesus falou que se a gente pelo menos olhar e desejar uma outra mulher, a gente já está no pecado. A gente já está adulterando com ela. E normalmente você faz isso assistindo filmes, não é? Ou pensando em outra pessoa, não é assim? Pois é. Quantas pessoas estão nesse vício? Infelizmente dentro das igrejas. E muitos líderes não abordam esse tema. Muitos líderes têm constrangimento de falar sobre esse tema. Manda para alguém em nome de Jesus. Manda nos grupos de WhatsApp, Facebook. Manda nos grupos para que as pessoas possam assistir em nome de Jesus. Tá bom, querido? Falei do corpo, da alma e do espírito. 3 áreas fundamentais do nosso corpo. É isso. Amém? Querido, amanhã às 7 horas da manhã nós temos aqui a nossa oração da manhã. Eu conto com você aqui em nome de Jesus Cristo, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva em nome de Jesus Cristo, tá? Para você não perder as nossas orações e sempre uma palavra como essa às 16 horas. Nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.